Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenúncio do meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodosos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livre dos seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles reinam em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam esses atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate.
Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e tendrez, se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado. A transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Pode perguntar. Pessoal, informem suas localidades, seu nome ou pseudônimo. Se tiverem alguma pergunta direcionada ao INRI, coloque aqui no chat da rede social que você estiver conectado. Acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Soust, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2, gratuitamente lá no site, gente. Rafael Melo, do Canadá. Henri, minha filha está muito indisciplinada, me confrontando. O que devo fazer? Eu devia ter dito a idade da filha para eu poder melhor avaliar. 10 anos. Pois é, o que deve fazer no momento presente é, se ele sabe do 8 Senhor... anos. 8. Então, se ele sabe do Senhor, primeiro ele deve fazer é pedir ao Pai inspiração, iluminação para ajudar a filha. E depois ele tem que ter cuidado, ver onde é que ela está vivendo, em que ambiente ela está vivendo, e na hora do lar, no lar, é que ele deve conversar com ela. Ele e a mãe dela, no caso, sempre fazendo ela ver que ela é filha dele. Enfim, isso é difícil explicar, porque eu tenho que dizer alguma coisa a mais, porque a primeira coisa e única que eu posso oferecer para ele agora é pedir ao Pai. E quiçá, eu sei que eu não aconselho ninguém a obrigar crianças a rezar nada, mas é porque essa é uma coisa íntima que ninguém pode interferir, mas o papai, o genitor, pode sim falar dela sobre Deus e pedir por ele, por Deus, para que ela seja obediente, humilde. Se tu fizer isso que eu estou falando agora, tu fizer tu mesmo, vai no teu quarto, ora teu Pai Celeste, ora o novo Pai Nosso, que eu já vou daqui a pouco também ensinar mais uma vez, e daí tu começa uma nova vida. Mas todo o segredo está na tua intimidade com Deus. Assim como tu for humilde, obediente ao Senhor, tu vais conseguir transferir isso para a tua descendência. Tenham todos a minha paz. Júnior, de São Paulo. Quero saber quando será o fim do mundo. Como esta pergunta sempre vem de novo, e são novos ouvintes, então eu vou dizer para ele e para os que estão ainda querendo saber, que primeiro que há 2000 anos, eu disse que o dia e a hora, nem os anjos sabem, nem o Filho de Deus, só o Pai. Mas agora posso dizer o que eu falei para toda a América Latina, país por país, cidade por cidade, e o Brasil todo, e também na Europa. Então, eu dei um resumo do que vai ser, aí cada um que escutar vai pensar, pelos sinais, pelo que está acontecendo agora, vai poder compreender mais ou menos, já que ele quer saber quando. A data eu não posso dar, mas posso dar uma pista. Eis o que falei para todos os latino-americanos. Os homens
fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminaram com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas sobreviverão vivas, ficarão vivas na Terra. A maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte e essa, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado nos próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele. Cumprindo-se o que eu disse há milênios, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais nem religiosas. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade efetivamente existirá. A delinquência será... As prisões serão transformadas em escola, porque a delinquência será domesticada. É difícil controlar. A medicina transcenderá e encontrar a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples, livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará não em terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis aprender a orar a partir de hoje. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Luiz de Rezende, Rio de Janeiro. Quem são os 144.000 pessoas seladas em Apocalipse? 144.000 pessoas assinaladas no Apocalipse são enquadradas nessas pessoas que eu acabei de dizer agora. Só que eu disse que a maioria mutilará, haverá muitos mutilados que suplicarão a morte e a princípio não lhe ouvirá, e não a maioria. Mas então esses, no meio desses aí, que serão menos de 1 milhão de pessoas, é que estarão esses que ele falou, os 144.000. Qual é a outra pergunta? Francisco Almeida, do Ceará. Henri, o que você acha da data natalina? Seria mesmo uma data pagã? Lógico, né? E a data... O imperador Constantino, ele, depois de ver matar tantos cristãos, eu tenho obrigado a dizer de novo para os novos ouvintes, depois de matar tantos cristãos, que ele percebeu que eles se multiplicavam, então ele teve uma inspiração, uma sagacidade em transformar os cristãos em pagãos, fingindo paganizar os cristãos. E a prova como ele fingiu e transformou os cristãos em pagãos, está a prova maior esta de que inventou um dia de aniversário do Filho de Deus que ninguém sabia. Então aí, que é o dia do aniversário do Rei Sol, do Natal Sol, que ele comemorava sempre com os pagãos.
Daí ele induziu os cristãos a virar pagãos. A maior prova está aí. Fora as outras coisas que transformou, substituiu o sábado por domingo. Enfim, aos poucos eles foram fazendo. E no século VI, o imperador Justiniano, que era justamente um dos herdeiros de toda essa criação dele, Igreja Católica Apostólica Romana, quer dizer, ele que instituiu com os apóstolos dele. Então, o imperador Justiniano, que desposou uma mulher da vida, uma mulher dama, Teodora, e ela induziu ele a suprimir do que sobrou da doutrina que eu deixei, a pré-existência da alma. Com isso, eles conseguiram mais poder sobre o povo, porque a partir do momento que o povo não tinha mais esperança de reencarnar, de renascer, porque eles convenceram todos que morre uma vez e acabou. E daí, então, foi quando ele conseguiu, depois, os sucessores dele, instituir a indulgência. Então, sabendo que tu ia morrer uma vez só, e só não tinha chance de resgatar teus pecados, então, para no inferno, que eles que também criaram, tinha que, então, pagar uma pura indulgência para enriquecer cada vez mais e mais a igreja, a Madonna do Apocalipse 17, que está estacionada na cidade das Sete Colinas. Tenham toda a minha parte. Pessoal, informem suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tiverem alguma pergunta direcionada ao Henrique Cristo. Danilo Cardoso Dias, do Rio Grande do Sul. Se Adão e Eva tiveram 2 filhos homens, Caim e Abel, como Caim conheceu sua esposa e edificou uma cidade? É que naquele tempo não tinha código de ética. Naquele tempo não tinha como hoje código de ética. Então, é óbvio que o Caim desposou uma irmã. Entende? Simples. Quer dizer que então, aí depois o código de ética veio bem depois. Muitos anos depois, muitos séculos depois. Então, aí está a explicação por quê, como é que ele casou, como é que ele aumentou a prole. Ander, de São Paulo. Henrique Cristo. Dizem que Jesus está voltando e você já está aqui. Por que não veio nos buscar? Vem me buscar ainda. Quem é esse aí? Ander, De São onde? Paulo. São Paulo. Não, é tu, filho, que tens que vir aqui falar comigo. Eu não disse que ia buscar. Ele está ainda acreditando. Sim, aqueles Jesus que vem lá de cima, com os anjos, com uma rede para capturar aqui na terra os dele, e que depois, antes do mundo se acabar. Tudo isso é fantasia colocar na tua cabeça, meu filho. Se tu quiser falar comigo, vem aqui pessoalmente. Não existe alguém voltando. Porque eu já estou mais de 40 anos dizendo ao mundo, pela mídia, por todos os meios, em toda a América Latina e na Europa, quem sou. Então, muitos que disseram que eram Cristo, um foi enforcado em Tóquio, Soka Sahara. Outro foi assassinado pela polícia do Texas, David Koresh. Outro levou a turma dele, mais de 1000 pessoas, ao suicídio aqui na Guiana Inglesa. Enfim, todos eles que disseram que eram... Agora sobrou... e outra coisa, tem outro que foi preso agora, o tal de Vissário, que é a reencarnação do Rasputin, e ele confundiu pensando que era ele. E está preso, condenado a 12 anos, enfim. Então agora eu estou há mais de 40 anos dizendo quem sou. Fui detido mais de 40 vezes. Nunca precisei de advogado para sair da prisão. Ao contrário, no final, a autoridade policial ainda pediu a bênção. Então, a diferença é essa. Eu não quero que creiam em mim, só estou mostrando para quem quiser me ouvir e ver que eu sou diferente de todos, inclusive de todos esses pastores, que se dizem, esses impostores que dizem pastores. Eu disse, deles também eu falei, desses impostores que chantageiam o dízimo do salário do povo. Eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível, fosse, eu disse. Mateus 24, versículo 5 e 24. Versículo 5 e 24, isso mesmo. Então aí eles vieram, isso aí, é bom ir raciocinando. Quem era a pergunta mesmo? Era minha, ele perguntou, Henrique Cristo, dizem que Jesus está voltando e você já está aqui. Por que não veio nos buscar? Então agora já entendeu que eu não vou buscar ninguém. Imagina, olha que fantasia. Mas agora ele perguntou onde é aqui, eu falei de Brasília. Aqui em Brasília, para ver que ele está chegando agora, tá vendo? Que é mais um ouvinte novo. Aqui o Reino de Deus está sediado aqui em Brasília, foi instituído, para ele então que não sabe,
dia 28 de fevereiro de 82, dentro da Catedral de Belém do Pará, por ocasião do ato libertário, que também pode ver pela mídia, tudo, e feriado 24 anos em Curitiba, e só no dia 24 do ano 2000, 24 de outubro, que o senhor inspirou as autoridades constituídas jurídicas a expedir um venerando acórdão, onde decretaram que meu nome é Henrique Cristo, daí então meu pai mandou que eu viesse transferir a sede para cá, conforme está no estatuto desde a fundação em 82. Ades Amorim, sou de Pernambuco. Quero saber as encarnações que aconteceu antes de você ser Jesus. Antes de 2000 anos? Bom, eu vou direto falar, pediu, leva, quem quiser entender, entenda. Eu, primogênito de Deus, reencarnei, renasci, Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora ainda. Quem quiser entender, entenda. Inclusive, uma pista disso que eu estou acabando de falar, que há 2000 anos eu disse que era mais antigo que o Abraão. Quase me apedrejavam por isso. Então, aí quem quiser raciocinar e pesquisar e pedir ao Pai inspiração para compreender a minha realidade. Que muitos, eu disse há 2000 anos que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu estou chamando todos agora, mas só quem escolhe é meu Pai. Então, só aqueles que revelam quem sou, aqueles que lhe abrem, removem a viseira dos olhos, aqueles que têm mais de 7 neurônios funcionando, é que me escutando, diz que pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Então, esses vão vir a mim e o Senhor os abençoará sobejamente. Tenham toda a minha paz. Pessoal, informem suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tiverem alguma pergunta direcionada ao Henrique. Sobre isso eu quero falar mais uma vez. Por que tem que dizer de onde está falando? Se uma pessoa não diz de onde está falando, ela não existe. Não existe, é um grão de areia. Mas se a pessoa existe, ela tá, não importa em que cidade, em que país, ela diz, eu sou, digamos, do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, de Lagoa Vermelha, de Vacaria, de Santa Maria. Diz de onde está falando? Se é do Paraná, sou de Curitiba, Londrina, Maringá, qualquer cidade, Laranjeira do Sul, Sananduva, onde for. Mas sempre, no caso de Sananduva, era Rio Grande do Sul. Então vão dizer de onde estão falando, e é como se eu pudesse me comunicar com ela diretamente, olhar para ela daqui até lá. É mais ou menos isso. Cosmologicamente, metafisicamente é isso aí. Então é importante. Eu dei instrução para minha assessoria, que não responde ninguém que não diz de onde está falando. Porque pode mudar usar um pseudônimo, se às vezes quer evitar hostilidade no ambiente. Mas o endereço tem que ser de onde está. De que cidade? Miguel Carvalho, do Rio de Janeiro. O que fazer para ser uma pessoa melhor? Bom, isso aí é uma coisa que, aliás, eu já respondi muitas vezes, mas não custa de novo. O ser humano que quiser viver equilibrado, ser melhor é ser equilibrado. Ele pode encontrar o equilíbrio, a paz, a inspiração, quando ele estabelecer uma simbiose com o Senhor da vida e do destino, com o Criador Supremo, meu Pai. Se ele quiser ser bem feliz, bem em paz e harmonia, segurança nesses dias terríveis, ele aprende a orar o No Pai Nosso, que eu já ensinei muitas vezes, no quarto com a porta fechada, ora o Pai Nosso, o Senhor vê, ouve e te abençoa. A tua casa fica energizada e tu ficas completamente diferente do que até então. Se é que tu queres melhorar a tua vida, esse é o caminho mais curto para ter um contato direto com o Senhor da vida e do destino. Que tenham toda a minha paz. Melqui, boa noite. Sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Gostaria de saber se a vinda de Deus está próxima. Deus é onipresente, meu filho. Você não pode esperar que Deus venha. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele fica, inclusive, cada célula do teu corpo. Tu que estás me fazendo essa pergunta, ele está te dando vida. Se ele te abandonar, o sangue coagula e tu vira um cadáver. Então, portanto, Deus nunca vai vir aqui na Terra como se fosse um homem, um velhinho. Não. Deus, ele é do tamanho do universo, maior que o universo. Então, ele não... Como é que queres que ele venha? Te enganaram, te mentiram, dizendo que Deus não. Ele mandou o servo dele, o verbo de Deus, o filho dele, primogênito, para instruir. Mas ele é o único Deus, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração. Eu estou aqui
por ordem dele, para responder as perguntas, para explicar entre o bem e o mal, o equilíbrio, qual é o melhor caminho para ser feliz aqui na Terra. Jordan Camargo, de Atibaia. Eu gostaria de saber se o senhor tem saudade do Quevedo. Saudade eu não tenho, lembro dele, é claro. Foi um artista que, na verdade, o nome dele era Tomás Torquemada. Mas ele veio aqui no Brasil falando que era Quevedo. Ele nasceu em Madrid, no mesmo lugar que ele havia nascido quando era Tomás Torquemada. E eu disse claramente na frente da televisão, lá em Curitiba, na TV Iguaçu, que ele era o Tomás Torquemada. Ele não pode desmentir, não pode dizer. Está gravado, se quem quiser poder até ver. Está na web gravado, que eu disse que ele era o Tomás Torquemada. Então, aí, de qualquer maneira, já foi. Ele era um artista, que ele tinha um papel, se quiserem, até podem ver, que tem várias matérias dele no Fantástico. Ele aqui dizia que era o caçador de enigmas. Ele caçava, e lá em Espanha, ele era o caçador de hereges, quando ele era o Tomás Torquemada. Pode ver, estudando a história, e aqui ele era o caçador de enigmas. Então ele vinha, desmascarava esses charlatões que se dizem médium, não sei lá. E ele fez muita coisa interessante. Só que daí, quando ele me encontrou, ele se esqueceu até que eu já tinha desmascarado ele lá na Faculdade de Filosofia de La Paz. E ali, quando ele estava em Curitiba, parece que estava um problema de memória. Aí eu fiz ele saber, porque fiquei mais de 1 hora no ar. E daí eu fiz ele saber, foi daquele dia em diante que ele foi obrigado a mostrar-se como um artista fracassado, porque ele nunca mais pôde reunir aqueles jovens que vinham lá pagar uma taxa para ser estudante de ilusionismo, que ele dizia que era parapsicólogo, né? Aí eu mostrei que ele era um ilusionista, um professor de ilusionismo, que não era ligado à Associação de Parapsicologia Internacional. Enfim, ele era um artista. E daí pronto, daí cada vez que aparecia na televisão em São Paulo, seja na Rede TV, seja no SBT, ele era contratado, ia lá, levava um cachê para vir me afrontar. Era isso aí. Ele passou a viver disso. Até que o Senhor misericordioso tenha piedade da alma dele, desenganou lá em Belo Horizonte, onde ele estava no depósito de padrecos de aposentado. Desativado. Carlos de Aracaju. Se você é Jesus, por que existe guerra e desastre na terra e você não acaba? Pela mesma razão que eu não matei o Pilato, não disse, quando disse, defenda-te, não vês que eu posso te crucificar e te libertar? Nenhum poder teria se não te fosse dado do alto. Ele disse. Pela mesma razão que eu não posso acabar com as guerras que eu mesmo profetizei há 2000 anos, que o sinal da vinda minha para cá era... Eu falei no início da minha aparição agora. Quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, é apenas o princípio das dores que enunciei há 2000 anos. Então vereis o sinal do Filho do Homem, eu falei. E agora podeis ver o sinal do meu Pai, Senhor Deus em mim e do Filho do Homem que sou. Quem tiver celular na mão poderia estar vendo, e quem quiser, é no mundo inteiro. Eu sei que o mundo inteiro ainda não está vendo completo, mas do mundo inteiro estou sendo visto. Mas está previsto, meu pai já disse, já há 2000 anos, mandou que eu avisasse que quando eu voltasse aqui, todo olho me veria. E por enquanto ainda não todo olho me vê, porque, como está escrito em Apocalipse 1, versículo 14. Aqui, 1,7. 1,14, que estarei com o cabelo branco da cor da neve. Isso mesmo. Lá, para esse dia, estarei com o cabelo branco da cor da neve. Capítulo 14. E 1,7 é o capítulo onde está escrito que todo olho me verá. E agora mesmo tem gente na Rússia me vendo, tem gente na Ucrânia, tem gente na China, tem gente no mundo inteiro. Só que não estão todos ainda, porque ainda não chegou a hora do despertar, do desvencilhar-se das viseiras. E quando chegar a hora, todo olho me verá, e como eu disse ainda há pouco, estarei com o cabelo branco da cor da neve. Tenham todos a minha paz. Luiz Fernando, de São Caetano do Sul. Teremos um bom ano em 2026? Gratidão. Por incrível que possa parecer, por estranho que possa parecer, apesar do ano 2026
ser um ano de muitas surpresas desagradáveis, mas aqueles que estiverem coadunados com o Senhor, que já aprenderam a orar no Pai Nosso e que ficam em sintonia com Ele, deslizarão suavemente, surfarão em cima desse mar de lama que se transformou no planeta Terra, sem ser atingido. Então terá sim para aqueles que se coadunarem com o Senhor, que buscarem nele o estabelecimento da simbiose. Esses sim não terão do que reclamar. A única reclamação que eles terão é de ver as coisas horrorosas que as mídias vão ter que mostrar, que as coisas que ainda estão sendo programadas e que acontecerão, infelizmente, do dia 26, do ano 26 em diante. David Tomás, de Fortaleza. Henri, como você sobrevive financeiramente? Mais uma vez por todas, eu sei porque ele fala isso, porque ele sabe que eu não faço chantagismo, não peço esmola, não faço chantagismo porque meu pai não é chantagista, não peço esmola porque meu pai não é um mendigo, pede esmola em nome de Deus. Não vendo sacramento, porque sacramento com preço é falso. Eu disse a Deus, dai de graça, que de graça recebestes, Mateus 10, versículo 8. Então, o sacramento que tem preço é falso. Então, do que eu vivo? Da minha autenticidade. Porque eu sou autêntico, aqueles que têm olhos para ver, ouvido para ouvir, são sensíveis, eles percebem minha realidade, aí eles sentem vontade, necessidade, uma necessidade lá no íntimo deles de integrar o reino de Deus, de ter parte com o reino de Deus, e daí em seguida pode mostrar como eles podem fazer para participar. Então, é para saber que é disso que eu vivo. Nunca pedi mais. Percorri a América Latina inteira, Europa, e nunca pedi nada de ninguém. As passagens de um país para o outro me chegavam às mãos sem eu pedir. E eu ia de um país para o outro. Tenho toda a minha parte. Diga para eles como é que faz para participar do reino de Deus. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Souls, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouls@gmail.com. Lembrando que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouls@gmail.com. Elvis de Marília, São Paulo. Henrique Cristo, pode explicar o significado do número 666? É um significado simbólico que está no Apocalipse, que houve um dia que tinha um discípulo, que Deus o tem em sua santa paz, francês, que morou comigo 12 anos, que era um professor de ciência do mundo lá na França. Ele era o João reencarnado, e ele fez um cálculo do número 666 e encontrou que estava escrito justamente no chapéu do herdeiro do imperador Constantino. Está lá. Depois que foi anunciado que aquele número, o significado, nunca mais eu vi ele usar. Pronto. Agora, esse é o que eu posso falar. Nexus de São Paulo. Quem serão os profetas que irão aparecer em Israel durante o reinado do Anticristo? Primeiro, o reinado de Anticristo não é um reinado assim tão visível, né? E os profetas que vão aparecer... Onde é que ele leu isso? Ele pode dizer? Está na Bíblia. Tá? Tá. Pois é, então, ótimo, está aí, bom que falou. Então, esses profetas são... Eu mesmo falei sobre eles há 2000 anos, falei também por que eu não vou voltar a Jerusalém. Eles também serão sacrificados como os anteriores que estiveram lá. Agora, quem são eles? Eu não vou dizer Pedro, Joaquim, Manuel, porque eu não sei quem é, só Deus que sabe tudo. Agora, eu sei que eles não conseguirão, como é que eu diria, prosperar. Que eu disse a 2000 anos, por que eu não volto a Jerusalém? Me perguntaram por quê? Porque eu sou o servo do Senhor. Eu já vivi como profeta durante muitos anos, agora estou no final da minha trajetória, da minha missão, estou falando diretamente com os que querem me ouvir, né? E eu, então, disse há 2000 anos, antes da crucificação, por que eu não voltaria lá? Eu disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados,
Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa. Porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Mas isso tinha que ser uma unanimidade, por isso que eu sei que nunca vou para lá, que nunca ninguém vai fazer uma unanimidade, diz, bendito que vem em nome do Senhor. Então, por esse motivo, eu não lá. E os profetas, que depois que eu falei isso, forem lá ainda, certamente terão um fim trágico, porque lá, eu não vou decifrar detalhes, mas lá não tem um ambiente místico para o profeta. Quem quiser entender, entenda. Arthur, de Búzios, Rio de Janeiro. O Senhor nega a divina trindade? Que eu nego? Ele pergunta se o Senhor nega a divina trindade. Ora, como que eu nego? A SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, fundada por ordem do meu Pai, Senhor e Deus, que é o Reino de Deus, dentro da Catedral de Belém do Pará. Então, como é que eu vou negar se Pai é o Supremo Criador? Pai, Supremo Criador do Universo, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Filho sou eu, ninguém é obrigado, eu sou filho da Trindade. E Espírito Santo, da Santíssima Trindade, é um Espírito que não peca mais, porque não reencarna mais, e se convencionou chamar ele de Santo. Então, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, eu não posso negar se até ele determinou, dentro da Catedral de Belém, como é que seria o nome formal do reino dele, que é SOS, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Laiane Costa Tavares, de Recife. Boa noite. Sonhos são revelações? Alguns sim, alguns não. Às vezes a pessoa pode ter um sonho muito nítido, né? E às vezes também é apenas um espírito brincalhão que aparece durante o sono, né? E a pessoa pode sonhar que vai fazer isso ou aquilo, que vai ficar rico, que vai, né? E depois não acontece, porque agora, quando é revelação, o próprio que sonha, o próprio indivíduo que sonha já vai sentir que não é uma brincadeira. Tá? Isso é muito raro, mas existe sim. E, como eu ia dizer o próprio sonhador, mas não, o próprio titular do sonho, digamos, né? Vai saber que não é uma brincadeira. E daí ele vai tentar, vai orar ao Senhor e vai pedir que o Senhor mostre o motivo, o significado verdadeiro do sonho. Tenham todos a minha paz. Eric, de Belém do Pará. Depois que você voltou para a Terra, já fez algum milagre ou é algo que não é do novo ministério? Bom, em primeiro lugar, é bom que saiba, ele e todos os que me ouvem, de novo, podem pensar, mas como podem? Meu Pai, meu Senhor e meu Deus, é que me enviou aqui na Terra. E há 2000 anos, disseram-me assim, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu Pai é bom. Ele é que faz as obras. É meu Pai que fez milagres. Ele que usou minhas mãos para fazer paralíticos andarem. E aqui também, de novo, na minha estada aqui na Terra, de novo, cada vez que alguém vinha precisando de uma bênção, assim, eu invocava ele e ele que fazia. Vou dar um exemplo. Depois pode mostrar também para eles, mas já que, de novo, essa pergunta, eu vou dar um exemplo, que até não muito agradável, mas que aconteceu. No Rio de Janeiro, em 1981, a TV, Canal 11 do Rio de Janeiro, tinha um programa lá, intitulado Povo na TV, dirigido por Hilton Franco, um excelente comunicador. Então, muito bem, e ele me convidaram, me buscaram lá no Conjunto Morada do Sol, onde eu estava albergado, no Botafogo, para participar do programa. E como eu tenho ordem do Senhor de aparecer, não importa se é o programa de humor, agora ele disse que eu tenho que falar daqui. Mas antes eu falei durante 40 anos em todas as televisões que me convidavam, todas. E daí, lá na TV, eu sei que é muito longueira, mas eu vou fazer o possível para cortar, porque assim os outros que vinham fazer para mim de novo, logo vou entender. Então veio lá o produtor, me buscar lá no Clube Morada do Sol, era 2h pouco da tarde.
E eu fiquei lá, eu tenho passado, botaram eu numa sala, num camarim, improvisado, e eu fiquei lá e não vinham, ofereciam um cafezinho, mas não vinham me levar para o ar. Só que chegou um momento que eu disse, olha, agora vocês ou me levam para o ar, tem um produtor chamado Sérgio Malandro, que hoje em dia ele é até bem conhecido, e eu disse, olha, tu diga para eles que ou me levam no ar, ou então eu vou embora. Daí ele foi lá, falou com o Hilton Franco, tudo. Ele naquele tempo era uma espécie de assistente de produção, foi muito gentil comigo, muito educado, e finalmente me levaram, me colocaram exposta no palco, onde eu pude ver que eles estavam falando a tarde inteira que iam me apresentar a Cristo, e daí chegou a hora. Daí eu vi lá do lado direito, tinha assim uma distância de uns 5 metros, uma mesa com pessoas que tinham montado um esquema lá. Era um ortopedista, era um psiquiatra, toda a categoria de médicos. Juntaram a turminha lá para me julgar a hora que eles iam mandar. Aí mandaram o Wagner Montes buscar lá na Associação de Paraplégico, um paralítico. E quando chegaram assim, me botaram na minha frente. O homem tinha uns 50 anos mais ou menos, eu lembro do rosto dele, bigode, e disseram, se tu és Cristo, então faça esse paralítico andar. Eu já estava muito irado de passar uma tarde toda. Ah, mas Cristo, sim, fico assim, encolerizado. Ficar uma tarde toda esperando para depois ter um quadro desse. Daí eu peguei, levantei e perguntei pro paciente, pro penitente que estava ali sentado, eu olhei para ele assim e perguntei. E eles lá olhando, a televisão está toda no ar falando isso. Perguntei, tu crês que eu sou Cristo? Ele olhou, até hoje eu tenho minha dúvida se foi por medo ou por que ele falou? Creio, Senhor. Eu disse, então levanta, anda. E ele saiu andando. Até hoje, e a primeira voz que se pronunciou naquele momento foi a voz do psiquiatra. Ele disse, é com a loucura que ele fez o paralítico andar. Daí a segunda voz foi a do Hilton Franco, que disse, bendita loucura que faz paralítico andar. Só depois que eu fiquei sabendo que foi Wagner Montes que tinha trazido ele ali, na hora ninguém me falou. E daí eu fiquei sabendo, quando eu saí dali, eu disse para o produtor que eu não ia mais voltar, nem que me convidar. Daí os anos passaram, né? Não vou entrar mais em detalhe, vou responder outras coisas. Quem quiser pode pesquisar. Isso aqui, inclusive, pode pesquisar como tinha esse programa no Canal 11. Como isso aconteceu. Alguém é capaz que a SBT tenha até gravado isso. Foi um momento muito importante. Naquele tempo não tinha o SBT ainda, tinha só o Canal 11. Tenham todos a minha paz. Natão de Manaus. O que o INRI acha de adorar os santos? Hã? O que o INRI acha de adorar os santos? É um absurdo, eu já disse, dá para ver que não é uma pessoa, depois mais faz lembrar que eu me olvidei agora de falar, mostrar as fotos dos franceses aí, porque eu falei que ia explicar um pouco mais. Vamos lá. Eu disse... Eu falo para eles, eu ir lá no site, tem um livro. Pois é, mas agora deixa eu concluir aqui. Então, daí eu disse assim, perguntou agora, eu vou responder de novo, que meu pai disse que a estátua... Santos são estátuas, Santo Antônio, São José, São Pedro, etc. A estátua, por ser cega, não pode ver a miséria, a desgraça do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. Por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor Deus, a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênção. Então, santo foi uma coisa inventada pelos herdeiros do imperador Constantino, que é uma tradição já do tempo deles, dos pagãos. Então, eles continuaram inventando mais um santo, e mais um santo. Depois, quando não tem mais que interfere, de inventar o dia de todos os santos. Se alguém quer orar por um santo e não tem do calibre que eles imaginaram, então ora para todos os santos, uma vez só. Todas essas mentiradas que inventaram para ludibriar as pessoas, para que elas fiquem longe, porque para dizer que só eles falam com Deus. Eles querem sim, não é isso, que você tem que falar com o santo. Por ele não, quer falar com Deus, então tem que falar com eles, que também já são santos, querem mostrar que já são santos. Né? E daí, só que todos nós sabemos que são
réis mortais, pecadores, cada um na sua profissão, cada um querendo mais e mais oferir lucros à custa do nome de meu Pai, Senhor e Deus, e à custa de meu nome obsoleto, Jesus. Tenham toda a minha paz. Quer que fale do livro? Isso, né? Então, pessoal, a respeito dos milagres que Deus operou através das mãos do INRI, vocês podem ver através do livro Despertador Explosivo, tá? Mas tinha que mostrar algumas fotos do jornal francês. Enquanto ela coloca. Ponto de Volume- jornais? Ah, tá. Do jornal francês. Aí, tá aí, ó. Despertador Explosivo Volume 1, tá gratuito lá no site, pessoal. E aqui tem, ó, a irmã colocou ali a foto do jornal Le Courrier. Você pode verificar lá no site henricristo.org.br ou henricristo.net. O maior número de milagres que ocorreu lá na E eu França. aproveito o ensejo para falar do livro Despertador, volume 1, que depois mostra ele para dizer o que está no livro. Aí, ó. Não é mais jornal francês. Sim. Hã? Que não é mais jornal francês. Sim, já viram o jornal. Agora mostra O livro Despertador Explosivo. volume 1. Ah. Mostrou? Não, aqui vai ser mostrado o link. Mas estava agora mesmo, eu vi agora mesmo, mostra ele de novo, porque eu quero falar sobre ele. No Vaticano? É. Ah, tá. Aí, é esse aí, deixa eu ver. Esse. No Vaticano. É que eu quero que ele prestem atenção, esse livro está disponível gratuitamente, e quem quiser saber o que eu falei dentro da Basílica de Pedro, lá, quando eu fui ali, os franceses insistiram tanto que eu acabei indo ali, eu não queria ir ali. Mas eles insistiram e eu percebi que Deus estava inspirando eles. Então, providenciaram minha vida, ida para lá. E lá dentro da Basílica de Pedro, eu proferi uma sentença do meu pai. Ele está ali para quem quiser ver dentro do livro a sentença. E depois também disse, da parte do meu pai, o que é Roma. Como é a Roma em relação a Madonna do Apocalipse 17, que está sediada lá. Então, daí quem quiser pode ir lá olhar no livro a sentença que meu pai proferiu, mandou proferir dentro da Basílica. E depois, é claro, que foi feito esse livro. Agora, pelo menos essa parte tudo está explicado. Quem quiser entender mais, só ler. Aí leia o livro. Esse livro, o volume 1, é sobre o meu passado. Podem ver lá. O volume 1 consta a história do INRI. O volume 2 consta a doutrina do INRI. O volume 1 tem até minha adolescência, minha juventude, lá pode ver. Até quando eu usei terno e gravata, pode ver lá. Capaz que agora por usar o... Pode falar. Francisco de Joinville. Por que fala que mãe de Jesus, Maria, é Santa Virgem? Imposição do imperador Constantino, né? Que ele que inventou essa de Santa Maria, Mãe de Deus, quer dizer, ele e a turma dele, os apóstolos dele, quero deixar bem claro para aqueles que pensam que os apóstolos, Igreja Católica, Apostólica Romana, não eram meus apóstolos, os apóstolos dele, porque imaginem só 300, 400 anos depois, meus apóstolos já tinham desencarnado. Né? Ele que fez toda a organização, muito bem feita, uma organização muito bem planejada, paganizando os cristãos, claro. Alguns até hoje ficam assim meio boiando, mas naquela época a finalidade era paganizar os cristãos para não ter que continuar matando os cristãos. Então daí ele viu que se multiplicavam, então ele resolveu dar esse golpe de mestre. E daí, para Mauritano, quem quiser que vai estudar história, quem puder, também nem todo mundo tem tempo para estudar história. Tem toda a minha parte. Vinícius, de Natal, Rio Grande do Norte. Os discípulos reencarnaram? Então, reencarnação existe? Mas João, é óbvio. João era um Sim, discípulo amado? João, na França, ele era professor de ciências humanas. Quando ele me encontrou lá, aconteceu um fenômeno com ele. E ele veio para o Brasil, ficou comigo, me servindo 12 anos, ele era mais de idade que eu. Ficou 12 anos me servindo aqui, foi meu chofer, ajudou a escrever esse livro que eu acabei de mostrar aí. Ele ajudou a escrever, inclusive ele que insistiu, ele mais a turminha dele, que eram tudo professores, que eu fosse ao Vaticano. Eles que patrocinaram, providenciaram passagem e tudo, e mandou uma carta, porque eu disse que se eu fosse ao Vaticano, não iam deixar eu voltar para Beauvais, que eu estava lá em Beauvais, né? E daí eles, não, mas mandamos uma carta, você apresenta essa carta para o cônsul lá, explicando que nós estamos te esperando aqui, eles vão te deixar voltar. Dito e feito. Eles mostraram aquela carta assim, de mão em mão, assim, dar umas risadinhas, né? Mas no final tiveram que assinar
no passaporte para voltar para ver onde então. E demorou muito para conseguir essas fotos, porque o cidadão que tirou essas fotos, ele começou a vendê-la lá no Vaticano e não queria entregar a matriz para o pessoal devolver, né? Essa é uma história muito comprida, c'est fini. Eu vou responder mais uma pergunta e depois vamos lá. Ronaldo de Marília. Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa? Não. Aí é que está o engodo. Pai é o meu Senhor e meu Deus, o Supremo Criador. Filho sou eu, ninguém é obrigado a crer. Espírito Santo, como eu já disse, é um Espírito que não reencarna mais, não peca mais, se convencionou chamar de santo. Agora, não tem nada a ver. Os profanos, os fanáticos podem dizer, mas não, quer uma prova de que Pai, Filho e Espírito Santo não são uma só coisa? Uma prova do agora, para quem tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir. Na hora da agonia, prestai bem atenção, na hora da agonia na cruz, quando eu disse, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se Pai e Filho fossem uma só coisa, com quem eu falei? Eu justamente falei com o Pai, e meu espírito para mostrar que eu não fui de carne e osso para o céu. Eu fui em espírito. Então agora vejamos aí prova. Então, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí provando que ele é o Pai eterno, o Senhor da vida e do destino, e eu, filho dele, que passei por um processo de purgatório para resgatar os débitos da humanidade. Bom, agora eu vou responder mais uma pergunta, eu vou pedir a Beth. Diego de Curitiba. Nós criamos nossa realidade através da mente? A mente depende também, porque às vezes a mente mente também, né? Então, realidade tem que ser uma coisa muito séria, muito real, muito ortodoxa, muito equilibrada. Então, porque senão a pessoa também pode ouvir a mente mentindo. E a única forma de não permitir, de se proteger contra esse equívoco em que a mente mente, de novo, é manter uma sintonia, uma simbiose constante, perfeita com o Pai, o Senhor da vida e do destino. Então consegue estabelecer uma simbiose com Ele, daí não tem perigo da tua mente mentir para ti. Mas se não existe esse perigo, sim. Tem que pedir sempre ao Pai, que Ele é o único que pode garantir a tua saúde, o teu bem-estar, a tua inteligência, a tua sagacidade para todas as coisas que tens que fazer na vida. Então, volta ao Pai. E antes de mais nada, já que eu falei de novo, vou mais uma vez mostrar, você já mostrou para eles onde está o novo Pai Nosso, né? Hoje o senhor não falou sobre isso. Né? Tá, então, vou mais uma vez, daí tu mostra para eles onde está, depois vou pedir ao Pai mesmo. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então, explica para eles como eles podem aprender, porque na primeira vez não aprender, mas quando aprender essa oração é mais forte, oração maior, mais meio forte de comunicar com o Pai diretamente. Pessoal, quem quiser aprender a fazer a oração Novo Pai Nosso, que o Henrique acabou de orar, acessem lá o site dele, henricristo.org.br, henricristo.net. Está disponível a oração Novo Pai Nosso lá para quem quiser aprender. E também está no bojo do Despertador Explosivo. Você pode baixar lá os livros. Tem a oração gratuitamente, gente. Baixe lá o PDF. Tá? O livro tem mais de 400 páginas, cada um. Gratuito, em PDF lá no site. henricristo.org.br ou henricristo.net. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorar nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos.
quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e ao sutil de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai, eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SUST. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci, INRE é meu novo nome. INRE é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRE. INRE, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRE é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que quiserem participar, coloquem as mãos assim, bem abertas, olhos bem abertos. Ele vos abençoará sabejamente. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, doce justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai.
Que a paz seja com todos meus filhos. Até breve e até sempre.